Sextou. O dia tá muito maluco, pode ter certeza disso. O Donald Trump, nas falas do Wall Street Journal, fez um ataque sem precedentes, né? Algo gigantesco, e eu vou explicar para vocês o que é esse ataque tratado pelo Wall Street Journal em relação ao ministro Alexandre de Moraes. Juristas aliados do ministro Alexandre de Moraes acionam o próprio STF contra o tarifaço do Donald Trump, que foi outra medida também tomada pelo Donald Trump. Vem ainda mais matérias sobre bloqueio do patrimônio do ministro Alexandre de Moraes. Os bancos já estão buscando a Febraban para saber como aplicar a lei Magnitsky, ou seja, como tirar os cartões de créditos, as contas bancárias do ministro Supremo Alexandre de Moraes. O Vinícius Carrion fez uma publicação da revista Exame que os bancos já estão mandando o seguinte recado para o Alexandre de Moraes: olha, nós não discutimos a lei não, tá? Nós cumprimos a lei Magnitsky. E eu acho que tem alguns bancos que estão até com muito prazer, né, em tirar as contas e o cartão de crédito do ministro Supremo Alexandre de Moraes. Há uma debandada, né, conforme eu tinha mostrado para vocês no primeiro editorial, alguns, né, aliados do próprio ministro Alexandre de Moraes debandaram. Teve, né, uma carta em defesa da democracia que eles não quiseram assinar. E aí eu tenho aqui a lista para vocês de quem pulou fora do barco, de quem largou a mão do ministro Alexandre de Moraes, né? Foram 5 ministros que não quiseram colocar a mão nessa cumbuca meio maluca nada, né? Tem uma publicação que equipara aqui o Donald Trump ao próprio Ronald Reagan, dizendo que o Donald Trump é ainda mais louco do que o Ronald Reagan, e isso é algo para o ministro Alexandre de Moraes se preocupar e preocupar muito. Inclusive, que o Donald Trump está com outro alvo na testa do Brasil, que são as tarifas que podem vir por causa do comércio com a Rússia, né? E que pode dar um impacto gigantesco. Nós temos um vídeo aqui do Donald Trump falando abertamente que ele não vai recuar. E aí, vem o ministro Gilmar Mendes, né? Escalou, fez ameaças ao Eduardo Bolsonaro. O Roberto Barroso viu que também não vai adiantar, né? Mandou um recadinho direto para o Donald Trump. A gente está esperando, está assistindo tudo isso aqui para ver qual vai ser o resultado, né? Vamos ver onde vai parar essa novela e esse quiprocó todo. Vamos acompanhar tudo isso? Vamos analisar tudo que está rolando? Então vamos para cima, que eu sei que a gente está cheio de informação. Vamos lá, pessoal, vamos começar de matéria para vocês. Dá uma olhada nisso aqui. Matéria do Paulo Capelli. Juristas acionam o Supremo Tribunal Federal contra tarifaço de Donald Trump e pressão das Big Techs. Pois é, uma associação, a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, uma entidade composta de advogados de esquerda. Cara, eu nem sabia que existia advogado de esquerda, achei que todos eram de direita. Brinca, né? Se tiver 1% de nós é muito, tá? Então, um grupo de juristas de esquerda entrou com a ADPF, que é uma ação de descumprimento de preceito fundamental lá no Supremo Tribunal Federal, para contestar o tarifaço de 50% anunciado pelo governo Donald Trump contra produtos brasileiros, né? Segundo essa petição que foi apresentada, né, o aumento de tarifa seria uma forma de retaliação econômica para pressionar o Brasil a recuar em leis que regulam o setor digital e limitam o poder das grandes plataformas. Ou seja, os caras chamaram para chincha, né? Chamaram para briga. Afinal, o negócio deles é o seguinte: vamos discutir isso aqui, vamos entender o que está rolando, né? Ou seja, vamos discutir de uma forma aqui interna a sanção das Big Techs. Tá, cá entre nós. Eu não vou discutir, são colegas advogados, tá? Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Justamente o questionamento não é o fato do direito brasileiro não poder interferir lá nos Estados Unidos. A sanção veio de lá do Donald Trump para cá. Veio de lá. Então, assim, não faz muito sentido, né? Não é muito lógico se a gente observar essa situação de que uma decisão do STF possa impedir o Donald Trump de pôr tarifas nos produtos que vão para lá. Está lá dentro do território deles.
Não é essa mesma turma aí que fala em violação da soberania? É, vai entender, né? Vai entender. Vamos lá, pessoal. Outro ponto. Ataques sem precedentes. Foi assim que o The Economist, uma das revistas de finanças mais respeitadas do mundo, tá? Disse sobre o ataque do Donald Trump em relação ao ministro do Supremo Alexandre de Moraes. The Economist, Trump faz ataques sem precedentes ao judiciário brasileiro. Meu amigo, o Donald Trump não está de brincadeira, não. Em editorial publicado na última quinta-feira, a revista The Economist chamou as sanções do presidente Donald Trump contra o judiciário brasileiro de, abre aspas, ataques sem precedentes. Ele está sancionando juízes ligados ao processo de Jair Bolsonaro, seu aliado ideológico. Na avaliação da revista The Economist, não cabe aplicar ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, a lei Magnitsky. Segundo o The Economist, a lei pune autoridades estrangeiras por, abre aspas, graves violações de direitos humanos internacionalmente reconhecidos. Ela já foi usada, segundo a The Economist, contra generais, genocidas, birmanenses e autoridades russas que assassinaram dissidentes políticos. Moraes não fez nada parecido. Seu ato mais notável, isso aqui é a revista falando, é liderar o processo contra o ex-presidente Bolsonaro, ex-presidente de extrema-direita do Brasil e aliado de Donald Trump, que em breve será julgado sobre a acusação de planejar um golpe para anular a eleição que perdeu em 2020. O que ele nega? Ora, para The Economist ter publicado isso aí, eu acredito que foi o Boulos ou alguém nesse tipo, né, com essa visão que mandou essa matéria para o The Economist. A verdade é que eles não sabem o que está acontecendo aqui dentro. E o Donald Trump reconheceu internacionalmente, né, ações do próprio Alexandre de Moraes. Mas não vai ser o único, não. Pode ter certeza que logo, logo outros países vão estar reconhecendo isso também. Começou uma frente de trabalho agora na Europa contra o ministro Supremo, Alexandre de Moraes. E aí, a Magnitsky já veio. E a grande questão é, e as contas bancárias dele? Próxima matéria a gente vai falar sobre isso. Pois é, dá uma olhada nessa matéria do jornal Metrópolis. Bancos buscam Febraban e advogados para entender a lei Magnitsky. É o seguinte, a Febraban é a Federação Brasileira dos Bancos, né? Ela é dirigida pelo grande Isaac Sidney. Eu já fiz algumas lives aqui no canal com Isaac Sidney, tá? O cara, gente boa, junto com o Paulo Ganimi, o líder do Partido Novo. E aí a Febraban começou, né, a emitir pareceres para alguns bancos e está buscando escritórios internacionais de advocacia nos últimos dias para entender os efeitos da aplicação da lei Magnitsky sobre os ministros do STF, em especial o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Ou seja, o bagulho doido, né, é o seguinte: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Se os bancos não aplicarem as sanções ao ministro Alexandre de Moraes, tomarão do Trump penalidades gigantescas. Se aplicarem, o STF vai aplicar penalidades gigantescas nos bancos. Rapaz, o negócio não está nada fácil para a Federação dos Bancos. Mas eles já disseram, o ministro Alexandre de Moraes é quem vai acabar saindo mal nessa história. Duvida? Olha que eu vou te mostrar aqui agora. Pois é. Dá uma olhada que os bancos já estão tentando aplicar a lei Magnitsky no ministro Alexandre de Moraes. Então, entre o Moraes e entre o Trump, é lógico, estão com mais medo do Trump, do povo americano. O Bradesco diz que vai cumprir a lei Magnitsky. Matéria da revista Exame. A lei Magnitsky não é a lei Magnitsky vai ser aplicada. Abre aspas. Não discutimos a lei. Nós cumprimos a lei, afirma CEO do Bradesco. Rapaz, que situação que tal o ministro Alexandre de Moraes ouvir um banco agora e falar, não, eu não discuto lei não, eu só aplico. Vai perder sim. Banco aguarda parecer jurídico dos Estados Unidos para definir a abrangência
e possíveis implicações em suas operações. Há quem diga que algumas instituições estão fazendo até consultas junto à embaixada e entidades norte-americanas para saber até onde devem aplicar essa lei Magnitsky. O entendimento inicial, principalmente do Bradesco, é que a lei Magnitsky pode envolver todos os bancos que realizam negócio nos Estados Unidos. O Bradesco, que possui uma agência bancária, uma filial do banco e duas broker-dealers, intermediárias de operação, nos Estados Unidos, tem uma presença significativa no mercado americano. Se apoiar o ministro Alexandre de Moraes, vai perder tudo. Vai perder tudo. A Globo News fez uma publicação, tá, do Valdo Cruz, onde o Valdo Cruz falou o seguinte: olha, já está indo, já está acontecendo, já começou as sanções e os cartões de crédito do ministro Alexandre de Moraes, até por precaução, segundo ele, estão sendo todos bloqueados. Precaução dos bancos. Os bancos fizeram consultas a escritórios, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, em Nova York, para saber, a partir da ordem executiva baixada, qual era o alcance dela em relação a Alexandre de Moraes. Os bancos fizeram essa consulta e levaram essa informação até o Supremo Tribunal Federal. No entendimento dos bancos, como a decisão em relação a Alexandre de Moraes é genérica, né? Você já teve outras decisões de sanções em que elas são mais detalhadas, dizendo exatamente o que vai ser punido com sanção e o que não vai ser. Quando ela é genérica, segundo os escritórios ali consultados, ela basicamente aplica sanção quando você tem operação com moeda internacional. No caso do Alexandre de Moraes, se ele fizer, segundo a avaliação dos bancos, que foi passada para o Supremo, se ele fizer operações com real aqui dentro, tem uma conta no banco, ele opera aqui, paga contas em real, isso não vai ser sancionado. A princípio, sempre é bom dizer a princípio, né? Se ele fizer operação com dólar, Quer dizer, às vezes você compra uma passagem lá e o site vende em dólar ou em euro. Não pode fazer compra em site internacional, não pode fazer nenhuma operação de câmbio, que geralmente essas operações são liquidadas nos Estados Unidos, porque lá que é o centro do SWIFT que faz esse tipo de operação. Então, aí não pode fazer operação com dólar. Com real pode, a princípio. Cartão de crédito dividiu os bancos. Tem banco que acha que se for uma compra com real, pode usar o cartão de crédito com bandeira americana. Outros bancos acham que não. Aí eles chegaram à conclusão seguinte: vamos bloquear os cartões internacionais do ministro Alexandre de Moraes. Não, para isso já está acontecendo. Você está dizendo isso? Eles já começaram a bloquear os cartões do ministro? Porque a ordem já está valendo, né? A ordem já está valendo e já estão bloqueando os cartões de crédito internacional por precaução. Pois é, meu amigo. Uma hora a conta chega. E aí, agora, o interessante é saber quem vai comprar a briga junto com o ministro Alexandre de Moraes. Dá uma olhada nessa publicação do André Marsiglia aqui. Ele disse o seguinte: olha, parece se iniciar um racha no Supremo. Uma ala desembarcou do jantar dessa noite, promovido por Lula, para demonstrar união. Ou seja, o Lula fez um jantar que aconteceria para demonstrar união em relação ao ministro do STF, o Alexandre de Moraes. Uma ala dos ministros não foram ou faltaram o André Mendonça, o Fux, que já deixou muito claro que não está alinhado com os demais ministros do Supremo, o Nunes Marques, e aí, surpreendentemente, a Carmen Lúcia e o Dias Toffoli pularam fora. Não querem receber sanção de Magnitsky, não. O Fachin fez saber que foi a contragosto. Ou seja, parece que o jogo está meio pesado, né, dentro do Supremo. E aí vem, né, uma publicação do Poder 360. A maioria do STF se recusou a assinar carta em defesa de Moraes e recusou também a comparecer, né, num evento que foi organizado pelo próprio Lula. Saiu uma publicação do Metrópolis, né, publicada pelo Bruno Zambelli, que diz o seguinte: ó, achou. 5 ministros do STF faltam em um jantar de apoio ao ministro Alexandre de Moraes. Escuta só.
O presidente Lula se encontrou com alguns ministros do Supremo Tribunal Federal aqui no Palácio da Alvorada nesta quinta-feira. O encontro acontece depois dos Estados Unidos aplicarem algumas sanções contra o ministro Alexandre de Moraes. Entre as medidas está previsto o congelamento de bens e contas de Alexandre de Moraes nos Estados Unidos. Estiveram presentes aqui no Palácio da Alvorada os ministros Gilmar Mendes, Edson Fachin, Cristiano Zanin, Flávio Dino, Alexandre de Moraes e também o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Além disso, participaram o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, o advogado-geral da União, Jorge Messias. Lula, ele convidou todos os ministros do STF, incluindo André Mendonça e Cássio Nunes Marques. No entanto, eles não participaram. O gesto do petista é mais uma demonstração de apoio ao Supremo Tribunal Federal diante das sanções com o governo dos Estados Unidos. Rapaz, agora que o ministro Alexandre de Moraes, cá entre nós, se eu tivesse na pele dele, eu nem dormiria essa noite. Para pensar, você vai ficar na dúvida. Pô, quem tá do meu lado e quem tá contra mim? Ué, por que a Carmen Lúcia não foi? Qual que é a desculpa dela? Ué, por que o Toffoli não apareceu? O Fux, eu já esperava. É nessa hora que o poder, né, começa a encarar algumas limitações, né? Ou seja, aí o poder da aliança começa a estremecer. É interessante assistir essa novela, não tá? E aí, teve uma publicação hoje, lá na revista Timeline, que diz o seguinte: o Donald Trump, ele está seguindo um padrão Ronald Reagan. Ou seja, o Donald Trump não está de brincadeira e a lei Magnitsky seria só o começo. Dá uma olhada nesta publicação aqui com Ana Paula Henkel, Jeffrey Schickini também. Pelas conversas que eu tenho aqui, a lei Magnitsky ao Moraes é o começo. Quer dizer, o começo foram as sanções aos passaportes, né, aos vistos. Mas que eles continuarão de olho no Brasil, no que está acontecendo, porque eu acho que existe uma volta muito grande dos Estados Unidos às suas origens, e principalmente a luta contra o comunismo, né? O Donald Trump, ele bebe muito na fonte de Ronald Reagan, que tinha uma guerra muito pessoal contra o comunismo, isso antes até dele ser governador da Califórnia, quando ele era ator ainda, que ele era presidente do Sindicato dos Atores aqui, ele já tinha esse profundo conhecimento do que era o comunismo, porque os soviéticos queriam exatamente se infiltrar na indústria do entretenimento em Hollywood e assim propagar aquele monte de bobagem que a gente sabe, né, da propaganda soviética. Então, quando ele é governador, se torna governador da Califórnia, ele já vem com aquela bagagem toda, sabendo que era o comunismo. Aí, quando ele era governador da Califórnia, logo depois, ele vê João Paulo II ser eleito Papa, e aí ele faz um comentário para um assessor dele, e ele diz: se nós chegarmos até a Casa Branca, este será o nosso principal aliado, um Papa polonês, que está atrás da cortina de ferro há muitos anos sofrendo a opressão soviética. E aí agora, o Donald Trump bebe em praticamente todas as fontes de Ronald Reagan, inclusive nas fontes de políticas governamentais e política externa. Então faltou muito as pessoas que tentaram analisar esse jeito do Donald Trump, analisaram só o jeito dele, né? É o laranjão, malvadão do Twitter, o que fala muito, mas as pessoas não analisaram a conexão que ele faz com raízes muito corretas dos Estados Unidos, que, independentemente de quem esteja no poder, são raízes que lutam contra o comunismo. Se a gente for buscar Jimmy Carter, por exemplo, Jimmy Carter pecou exatamente na falha de não ter um pulso firme. Aí você vai para um JFK, que era um democrata e era também muito contra o comunismo. Tem, enfim, 1000 filmes aí, a crise dos mísseis de Cuba, enfim. Agora, o que eu vejo é que se a imprensa, que sempre teve um papel forte no Brasil, não fizer o papel honesto do que significa tudo isso que os americanos estão fazendo, o Brasil vai entrar num buraco negro sem fundo. Sem fundo. Se a imprensa não fizer o papel de cobrar o Senado, de cobrar altivez, de cobrar coragem e mostrar que a fotografia é muito maior do que um nojinho ao Bolsonaro ou de uma proteção a um governo corrupto como Lula, o Brasil não vai sair do buraco, porque hoje é o primeiro pé nesse buraco negro que pode não ter fundo ou pode ter um fundo se a imprensa fizer o seu papel intelectualmente honesto. Vem cá, há quanto tempo eu estou avisando para vocês, né? Estou falando para vocês que nós, né, se não tiver uma reação agora, nós passaremos por momentos econômicos do Brasil absurdamente, né, trágicos. A gente já vai passar. O Lula já deixou uma herança maldita anunciada agora para 2027. Isso aí não é novidade para ninguém. Agora, imagina 2027 sem ninguém estar cogitando sanção dos Estados Unidos. Já era um cenário de caos. É um shutdown, como foi dito.
E agora? Como é que fica? Que loucura, que insanidade é essa, né? E pode piorar. Eu venho avisando que eles não estão brincando. Eu venho avisando. Dá uma olhada aqui. O Brasil pode sofrer sanção de 500% dos Estados Unidos devido ao comércio com a Rússia. Eu já falei para vocês, não uma, não duas, mas várias e várias vezes, de que essa medida em relação à Rússia vai dar ruim para o Brasil. O Lula não quer recuar em nada, o Lula quer o caos total. O Lula, o objetivo dele é simples, fácil de entender. Das duas, uma. Ou ele consegue aplicar o modelo de Fidel Castro, onde ele rompe por completo com todas as estruturas democráticas, implanta o socialismo autoritário de Cuba, da Venezuela, que o Lula tanto ama, e vai ser o dominador completo da República das Bananas, ou ele vai destruir a nossa economia e vai entregar uma terra arrasada para quem quer que seja, que vai levar anos e anos para recuperar o país. De um jeito ou de outro, o Lula sai ganhando aqui. O Trump subiu o tom com a Rússia, né? Kiev foi novamente alvo de ataque dos russos. Então, o Donald Trump disse o seguinte, ele sabe sobre as sanções que nós vamos impor, tarifas e tudo mais. E não só a Rússia, todos os aliados. Então, o que o Donald Trump está fazendo? Primeiro, ele está mandando o seguinte recado. Olha, Lula, Petro, China, os russos precisam acabar com essa guerra e vocês que estão comprando petróleo estão financiando eles. Eu estou avisando antes para que vocês façam um anúncio que estão rompendo com a Rússia e estão fechados com os Estados Unidos e que não vão mais comprar petróleo da Rússia. É só isso que eu quero ouvir de vocês. Se vocês não falarem isso, se eu não ouvir isso de vocês, vocês estão ferrados. Eu vou destruir a economia de vocês. E adivinha qual lado o Lula está escolhendo? Adivinha qual lado o presidente do Brasil está escolhendo? Não é só o presidente do Brasil, né? O Supremo Tribunal Federal, como um todo, está indo com tudo, né? Olha só, hoje o Gilmar Mendes, né, disse que poucas e boas sobre o Eduardo Bolsonaro, né? Ou seja, ele vai escalar, mandou ameaças ao Eduardo Bolsonaro. Acompanhe esse trecho aqui, lá da própria TV Justiça. Porque decorreram de uma ação orquestrada de sabotagem contra o povo brasileiro, por parte de pessoas avessas à democracia, armadas com os mesmos radicalismos, desinformação e servilismo que vem caracterizando sua conduta já há alguns anos. Afinal, não é segredo para ninguém que os ataques à nossa soberania foram estimulados por radicais, inconformados com a derrota do seu grupo político nas últimas eleições presidenciais. Entre eles, um deputado que, na linha de frente do entreguismo, fugiu do país para covardemente difundir aleivosias contra o Supremo Tribunal Federal num verdadeiro ato de lesa pátria. Esta mesma corte, senhor presidente, não haverá de submeter-se agora e está preparada para enfrentar, uma vez mais e sempre, com altivez e resiliência, todas as ameaças, venham de onde vierem. Opa, o recado aqui foi para o Trump. Nós estamos aqui para enfrentar todas as ameaças, venham de onde vierem. Ou seja, o recado é direto, claro e objetivo, mirando o Donald Trump. Mas será que o Gilmar Mendes foi o único a seguir nessa linha, nesse sentido? Dá uma olhada. O Barroso, o presidente do Supremo, também mandou um recadinho para o Donald Trump. Escute, Amê. Todos os réus serão julgados com base nas provas produzidas, sem qualquer tipo de interferência, venha de onde vir, venha de onde vier. Faz-se aqui o reconhecimento ao relator das diversas ações penais, ministro Alexandre de Moraes, com inexcedível empenho, bravura e custos pessoais elevados, conduziu ele as apurações e os processos relacionados aos fatos acima descritos. Nem todos compreendem
os riscos que o país correu e a importância de uma atuação firme e rigorosa, mas sempre dentro do devido processo legal. Em contraste com um passado que nem vai tão longe, cabe registrar aqui: não houve nenhum desaparecido, ninguém torturado, nenhuma acusação sem prova. A imprensa inteiramente livre. As plataformas digitais com regulação equilibrada, que exclui apenas a prática de crimes e de atos ilícitos. Vamos deixar claro. Não é para você esse recado do Barroso, nem para você esse recado do Gilmar Mendes. Não é para você, isso é nada. É só povo. Para que o povo presta uma democracia? Para nada. Agora, esse recado aqui a gente já sabe. Isso aqui é para transcorrer, né, os anais da imprensa mundial, toda voltada para o esquerdismo. Né? Então, as falas, os discursos foram discursos para serem replicados pela imprensa mundial. Então, esse discurso não é para você. E deixe claro isso. Agora, segundo alguns, por exemplo, o próprio advogado do Donald Trump, parece que a situação não é tão simples. Grande parte do mundo está apoiando as sanções que chegaram agora ao ministro Supremo Alexandre de Moraes. Dá uma olhada nesse trecho, né, de uma publicação que aconteceu lá na Sem Rodeios, tá, na Gazeta do Povo. Dá uma olhada nesse trecho aqui. Trouxe aqui até uma publicação, né, de um parlamentar europeu dizendo que a Europa deve seguir o mesmo caminho dos Estados Unidos. O senhor acredita que isso seja possível, que seja a tendência a partir de agora? Com certeza, sem dúvida. Olha, já Itália, Espanha, Estados Unidos, todos recusam os mandados do Alexandre de Moraes. Então, ele nem sequer é efetivo como ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele está atrapalhando a imagem da instituição brasileira, ele está debilitando a imagem do Estado de Direito nos olhos da população do Brasil, e ele está atrapalhando a reputação excelentíssima do judiciário brasileiro internacionalmente. E a troca de quê? De defender a democracia? Ninguém acredita nisso. Daria risada se não fosse tão triste e horroroso. A gente trouxe aqui. Pois é, você viu o recado do advogado aí, do Donald Trump, né? Agora, vamos dar um giro na Europa, porque tem coisa acontecendo também, ou melhor, ligada à Europa, né? Não aqui no Brasil, mas ligada à Europa daqui do Brasil. Próximo bloco a gente vai falar sobre isso. Pois é, pessoal, vamos falar da Carla Zambelli. É o seguinte, a Carla Zambelli está hoje, né, lá na Itália. Há uma grande possibilidade da Meloni dar um apoio, porque a extradição é uma decisão política. A gente precisa analisar o seguinte: como funciona um procedimento como esse, né? A Carla Zambelli é uma cidadã italiana, ela tem a cidadania italiana. E como tal, a regra rege, né, a regra e a lei italiana no caso da Carla Zambelli. Então, será apurado se o crime da Zambelli é compatível lá na Itália, se a pena imposta pelo Brasil é compatível e se há necessidade de extradição. É fato. Agora, o que a gente vai analisar nesse contexto todo também são alguns pontos cruciais do processo da Zambelli. A decisão de extradição é política. A probabilidade de que a Zambelli seja até liberada nos próximos dias e que aguarde o processo em liberdade é grande. Não por reconhecer o Moraes, isso ou aquilo, mas pelas questões legais, pelo procedimento legal, né? O trânsito julgado é aqui no Brasil. Como não haverá extradição, provavelmente vai ter uma nova análise desse processo lá na Itália. Agora, mais um ponto nesse processo. O coronel Aguinaldo, ele é o esposo da Carla Zambelli, o marido da Carla Zambelli. Ele entrou agora no inquérito interminável do inquérito das fake news. E todas as contas dele, inclusive, foram bloqueadas. O coronel Antônio Aguinaldo de Oliveira, que é esposo da deputada federal Carla Zambelli, foi incluído no inquérito das fake news do Supremo Tribunal Federal em uma ação que aliados da deputada Zambelli classificam como perseguição política. Dias após a prisão preventiva da Zambelli em Roma, na Itália,
Ordenada pelo Alexandre de Moraes, Aguinaldo teve suas contas bancárias bloqueadas em um movimento que críticos apontam como tentativa de silenciar vozes conservadoras. Ora bolas, é óbvio que ele está fazendo denúncias e está tentando, né, demonstrar o que realmente aconteceu e está levando em consideração até a questão da sua esposa, a Carla Zambelli, né? Então, ele está acompanhando tudo isso e está fazendo denúncias. E com base nisso, ele foi incluso no inquérito das fake news. Suas contas bancárias foram literalmente bloqueadas, tá? Bloqueadas. E aí, voltando, né, à nossa novela preferida, no próximo bloco, ou melhor, no próximo editorial, a gente vai falar sobre o ministro Alexandre de Moraes. A gente vai falar sobre o ministro Alexandre de Moraes mandando um recado aqui pro Donald Trump. Combinado? Grande abraço, fiquem com Deus e eu vejo vocês no próximo editorial. Grande abraço.